Quando se fala em proporções e eixos, é inevitável pensar na distorção. Desde o século XVI, artistas procuram se expressar através da distorção. Mas é importante distinguir entre o desenho distorcido de propósito e o acidental. Quem não sabe desenhar não sabe representar as proporções, e aí cria um desenho distorcido acidentalmente. Não há intenção na distorção, e mesmo se houvesse, não seria convincente, porque a pessoa não sabe desenhar de outra maneira. Veja, como eu sei desenhar, eu consigo fazer um desenho distorcido, quase uma caricatura, convincente. Quem vê um desenho destes percebe que a distorção foi proposital, não é nem infantil, nem primitivo. Para ter opções criativas, você precisa saber desenhar, e desenhar corretamente primeiro. Na natureza e em objetos, algumas formas geométricas se repetem. O cilindro, o cone, a esfera, a argola, o cubo e pirâmides. Alguns objetos são uma combinação dessas formas. Anéis, pneus formam argolas, enquanto cubos são vistos em qualquer construção, mas não existem na natureza. Telhados têm a forma de pirâmides, assim como o nariz. Para desenhar esses objetos, sempre usamos dois fundamentos: a proporção e eixos. Em primeiro lugar, precisamos saber a proporção, a relação entre a largura e a altura de um objeto. Para desenhar este cone, por exemplo, eu preciso saber quantas vezes cabe a largura dentro da altura. Então, vou medir. A altura é um pouco maior do que a largura. Então, eu vou agora fazer isso para escolher um tamanho para a largura, e a altura vai ser isto e mais um pouco assim. Agora eu vou usar os eixos. Então eu acho o centro aqui. Como este objeto é um objeto simétrico, existe um eixo passando pelo seu centro. E aqui vai ser o ápice. Então é só juntar essas duas linhas, assim, e fazer um arco aqui embaixo, completando o desenho do cone. Agora, desenhar a argola é mais difícil. Precisamos esquecer da profundidade. Veja, a imagem que você vê é bidimensional, só tem largura e altura. Mas você entende que este ponto está atrás deste aqui, não é? É importante desenhar aquilo que vemos e não aquilo que entendemos. Se eu desenhar a argola assim, eu estou desenhando aquilo que entendo, mas não tem nenhuma indicação da profundidade. Para nós, importa o quanto este ponto está acima deste outro, de acordo com nossa visão. Veja que esta distância aumenta quando olhamos mais de cima e diminui quando olhamos mais embaixo. Só falta medir a altura da parte da frente e comparar com a altura total. Esse é o tamanho da altura e cabe uma, duas e mais um pouquinho na largura. A altura da parte da frente é praticamente igual à parte de trás. Agora podemos desenhar esta argola. Começamos com o tamanho para a altura total.
E a parte da frente vai ter metade deste tamanho, assim. E o anel de trás vai ser um pouco menor, assim. E aqui existe um eixo central vertical, assim. A largura é o dobro da altura. Então eu pego essa altura e vejo aqui. Depois eu vejo aqui. Na argola existem dois eixos horizontais. Um para um círculo em cima, entre esta linha aqui e esta linha aqui, assim. E o outro eixo entre este ponto e este, assim. Agora eu vou fazer duas elipses passando primeiro por estes 4 pontos, assim. E depois por estes 4 pontos, assim. Agora é só ligar os lados, reforçar as linhas e conseguimos fazer o desenho da argola. O material para os exercícios é muito simples, lápis 4B ou 6B e qualquer tipo de papel. Primeiro, faça desenhos de cones e argolas de imaginação, assim. Um cone precisa dos dois eixos, depois é ligado assim. E aqui embaixo tem a elipse que forma a base. Para fazer uma argola, você precisa mais treino, que nós fazemos duas elipses, uma sobre a outra, assim. Depois ligamos as laterais e reforçamos as linhas. Depois observe objetos com esses formatos e desenhos. Em seguida, faça um desenho de uma garrafa. Note que seu corpo é formado por um cilindro maior e o gargalo por um cilindro menor. E esses conectados por um cone cortado. Aqui temos uma argola em volta do gargalo. Como desenhar tudo isso? Primeiro precisamos estabelecer a largura em relação à altura. Então faço uma largura e agora vou medir para ver quantas vezes a largura cabe na altura. 1, 2, 3, quase 4. Então, 1, 2, 3. Esse tamanho foi muito grande, então tem que diminuir. 4. A altura total da garrafa vai ser essa. Através da garrafa passa um eixo central. Assim. Agora eu vou ver a altura da parte de baixo em relação à altura total. Justamente a metade. Então, na metade aqui, nós temos um cilindro.
agora eu vou ter que ver o cilindro de cima. Qual a proporção desse cilindro em relação à altura total? 2, 3, 4, 5. Então é 1/5 dessa altura total. Vai ser mais ou menos aqui. E também tem que ver a largura desse cilindro. Então, vou medir a largura em relação à largura total. 1, 2, 3. É 1/3 disso aqui. Sim, é assim. E aqui tem o cone cortado. E em cima temos uma argola, passando por cima disso. Agora é só limpar todas essas linhas. Deixar isto curvo, a garrafa está desenhada. Agora que sabemos como exercitar a proporção, podemos ver as aplicações da distorção. Podemos usar a distorção para acentuar algum aspecto físico de uma pessoa. Da elegância. No surrealismo também é usado para dar credibilidade a alguma coisa que seria impossível. Por exemplo, vamos fazer outro rosto derretendo. Já é um desenho bem mais complicado. No expressionismo, a distorção é usada para acentuar nossas emoções. Outro rosto, já com um traço diferente. E quando falamos de distorção, não podemos esquecer de caricaturas, não é? Agora veja este desenho. Não parece distorcido porque está sendo visto de baixo. Mas quando vemos o desenho de frente, percebemos que está alongado. Isso é chamado de anamorfose. Tudo que é proporcional nos dá uma sensação de equilíbrio, beleza e bem-estar. A distorção é usada para expressar o outro lado da realidade. Mas artistas ao longo do tempo descobriram que a distorção só é contundente num quadro harmônico.